Hoje iremos começar nossa apresentação sobre previsão de riscos e análise de dados em projetos. Nosso grupo é Nathan Nóbrega, Pedro Gomes, João Vitor Monteiro, Cássio Vitória e Eric Ramos. Para começar, até 70% dos projetos falham por falta de gestão de riscos. E a definição de riscos em projetos são eventos ou condições incertas que podem impactar os objetivos do projeto, tanto de forma positiva quanto negativa. A gestão de riscos visa mitigar efeitos negativos e aproveitar oportunidades. A fonte está embaixo. A importância da gestão de riscos entre alguns pontos, é proteger o objetivo do projeto. E o exemplo que a gente deu é o da missão lunar do Apollo 11, que poderia haver várias falhas durante a alunissagem e pode comprometer o pouso na Lua, mas graças a uma gestão de riscos bem detalhada, eles conseguiram completar o objetivo. Pode reduzir incerteza e aumentar a previsibilidade, como no caso da construção da Torre Eiffel. Melhorar a tomada de decisões e evitar atrasos e sobrecustos. E como exemplo, a gente tem o projeto do Eurotúnel, que foi bem complexo de ser executado, mas mesmo assim com a gestão de riscos bem criteriosa, eles conseguiram fazer o projeto de acordo com o que eles estavam esperando, só com alguns atrasos. Aqui o exemplo do Eurotúnel, que é 50 quilômetros entre a Inglaterra e a França. E como a análise de dados auxilia na identificação e mitigação de riscos. Como a gente vê dados históricos, a gente pode tentar prever o que é que vai surgir com base em experiências anteriores. O projeto de construção, dados meteorológicos, por exemplo, são usados para prevenir possíveis atrasos. A gente pode quantificar riscos e mitigar usando análise de dados. Tanto quando a gente sabe quais os riscos, baseado em dados passados, como formas de mitigá-los. E a gente tem um exemplo da Netflix que fez análise preditiva para prever a quantidade de assinantes que estavam cancelando o churn e tomou algumas ações para impedir isso. Com isso, a gente consegue ter monitoramento contínuo e tomada de decisão baseada em dados. E a gente tem como exemplo o teste AB, que você consegue, quando você vai vender algum infoproduto ou algo do tipo, você consegue ter métricas e dados sobre aquele infoproduto, custo de venda, custo por clique, etc. Tá, então, identificar riscos é um dos primeiros passos para garantir o sucesso de um projeto. Então eu vim aqui citar três rápidos, três métodos rápidos aqui de identificar esses riscos, né? O primeiro é o brainstorm, que acho que todo mundo conhece, que é o ato de se reunir com os membros da equipe e apontar as possíveis, nesse caso, as possíveis preocupações e problemas críticos que podem ocorrer. Com os da IA, essa técnica pode ser aprimorada através de algoritmos que usam bases anteriores de projetos passados. Aí também tem a técnica Delphi, que é uma técnica que envolve a consulta de especialistas através de questionários anônimos e interativos, e a análise SWOT, que é uma análise que vai identificar os riscos, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao projeto. A IA pode usar as informações que ela obteve nessas análises de riscos e obter as melhores respostas e apontar os riscos de maneira mais eficiente, com a maior economia de tempo e esforço de quem está gerenciando o projeto. Depois que a gente identifica os riscos, é importante classificá-los e, para isso, a gente divide eles em probabilidade e impacto que eles podem causar no projeto. Probabilidade é o risco que pode ser calculado com a ajuda de modelos alimentados por dados históricos e tendências atuais. Já o impacto é um risco avaliado em base na capacidade de afetar os objetos de projeto, os objetivos de projeto. Por exemplo, em um projeto TI, as falhas no sistema com base em falhas passadas já copiadas do código atual. E no impacto, né, a IA pode simular como um atraso de entrega pode afetar o cronograma geral e os custos de projeto. Aqui tem três riscos de. Aqui são três riscos de três riscos que são bastante comuns em projetos, né? Que é o risco cronograma, né? Que é o do tempo. O risco orçamentário, que é um risco que pode trazer prejuízos bem significativos para a empresa. E riscos técnicos. Tá. Com isso a gente pode concluir que a IA na identificação dos riscos ela é fundamental, porque ela não só ajuda a identificar, como também oferece formas para mitigar esses riscos, né? À medida que mais dados são coletados também, o algoritmo da IA fica mais alimentado com informações mais robustas, que pode trazer aí mais eficiência na sugestão de estratégias de mitigar esses riscos. Bom, é isso, pessoal.
passar aqui para o próximo. E agora, falando um pouco sobre a coleta e análise de dados, essa parte é crucial para o estudo de risco, né? Pois é a partir desses dados que serão feitos os estudos e análises para prever riscos futuros no projeto. Inicialmente, a gente precisa considerar uma coleta abrangente de dados, isto é, não focar somente em código, em dado técnico, mas também usar dados de desempenho das equipes, de estimativa de esforços, enfim, dados e recursos humanos, porque a gente tem que levar em consideração que é uma gerência de projeto, não somente do software, então envolve o pessoal. Além disso, também é importante considerar fontes diversas de dados, ou seja, não só internos, como também dados externos da empresa, do projeto, como estudo de caso, de outros projetos que foram parecidos, e benchmarks da indústria, enfim, diversas fontes. Com dados coletados, a gente parte para a análise, que tem diversas técnicas, mas vamos focar aqui um pouco mais na parte de machine learning, que pode envolver redes neurais, árvore de decisão e máquinas de vetores de suporte, e diversas outras formas. E aqui um exemplo para vocês seria uma identificação de defeitos em software, que parte do princípio de pegar dados históricos e fazer uma análise com, por exemplo, rede neural, para varrer os códigos e procurar possíveis áreas com problemas, procurar padrões de áreas que geram defeitos em código. A partir disso, a gente pode gerar uma ferramenta, como, por exemplo, alguns conhecem, o SonarLint, que você vai fazendo seu código e ele identifica padrões de código que podem gerar defeito e já te avisa na mesma hora para corrigir esse código, pois isso causaria defeito no futuro. Vou começar agora. Agora que tivemos uma análise dos riscos, é hora de planejar uma resposta, colocando recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto. E para se planejar um bom gerenciamento de risco, deve-se identificar e avaliar 3 fases distintas, que são as entradas, as técnicas e ferramentas e as saídas. Dentro das entradas temos o registro dos riscos, que é uma lista de todos os riscos identificados juntamente com suas causas, e um plano de gerenciamento de riscos, onde vamos atribuir papéis e responsabilidades. Dentro das técnicas e ferramentas, possuímos estratégias para riscos negativos e positivos. Para os negativos, podemos prevenir, transferir, mitigar e também aceitar esses riscos. E para os positivos, podemos explorar, melhorar, compartilhar e aceitar o risco. Mas uma estratégia é o plano de contingência, que ele vai responder a eventos importantes ou críticos de negócios e devemos seguir uma série de etapas, que é enumerar os riscos, ponderar os riscos com base na gravidade e probabilidade deles, identificar riscos importantes, criar plano de contingência para os maiores riscos e contínuo monitoramento do seu plano. Algumas armadilhas a evitar é a falta de adesão, que a criação de um plano de contingência é muito trabalhosa, então é necessário a gente consultar sempre nossos stakeholders para assegurar que eles estão seguindo o plano. E temos também na cultura corporativa uma aversão contra o plano B, onde eles não gostam de pensar que tudo vai dar errado e apostam tudo no plano A. E para saídas temos riscos residuais, que permanecem após a aplicação dessas estratégias, riscos secundários, acordos contratuais e necessidades de montante de reserva de contingência, caso dê alguma coisa errada. Bom, e agora falando de tecnologias e ferramentas que auxiliariam na organização e também na análise de riscos de um projeto. Essas ferramentas, elas seriam boas, pois elas têm ajudam no aumento da eficiência por meio da automação de tarefas, ajudam na redução de riscos, na tomada de decisões estratégicas por meio da análise de dados e do controle de custos, pois os gastos seriam monitorados, então poderiam ser usados de forma mais precisa. Então, temos o Microsoft Project, que serve para o gerenciamento de cronogramas e riscos. Ele é bom para criar cronogramas, para gerenciar prazos, para gerenciamento de recursos e de tarefas. Ele é uma boa ferramenta de organizacional e ele é focado mais no projeto como inteiro.
não só cada etapa de um projeto. Já o Primavera também é uma ferramenta de organização, mas a diferença dela para o Microsoft Project é que ela é mais focada em cada etapa do projeto. Com isso, nós temos também o R e o Python, que servem na análise de dados e na modelagem estatística, são linguagens de programação conhecidas por serem muito boas para a ciência de dados. Temos aqui uma tabela que nos mostra a recomendação para onde cada uma dessas ferramentas seria melhor utilizada. Então, as ferramentas de organização, de planejamento, como o Projeto Primavera, seriam usadas por todo o projeto. Durante a execução, a coleta de dados, utilizando o R e o Python. E, por fim, a interpretação desses dados, utilizando o Power BI. Então é isso. Obrigado.